Olá, queridos telespectadores que acompanham a gente aqui pelas redes sociais, no YouTube, no canal Contando Histórias Inspiradoras com Regivan. Estou aqui mais uma vez para trazer uma história inspiradora. Tem sido muito útil para mim, né? Tudo que serve primeiramente para você é algo importante, né? Para mim tem sido algo muito importante o fato de estar vindo aqui na internet, né? Trazendo histórias de personagens bíblicos que nos inspiram, né? José é uma pessoa promissora, com uma história incrível. Os seus valores são padrões, né, a serem seguidos pelos jovens e, enfim, para todo tipo de pessoa. O José, ele aparece no livro de Gênesis, logo ali no capítulo 30, lá no verso 24. Ele aparece, não é falado assim o nascimento de José, ele aparece, né, como Jacó tinha muitos filhos, né, e José sendo o primeiro filho da mulher que ele amava, que era Raquel, né? Olha só o que acontece, né? No versículo 24 do capítulo 30 diz assim: e deu ao filho o nome de José, vendo que o Senhor, dizendo, né? Deu o nome de José dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho, né? No ato de ter o filho José, Raquel ainda anseia pelo nascimento de outro filho, né? Não que ele fosse uma pessoa desfavorável, que não tinha, né, a sua importância, né, e a atenção da mãe como do pai. E a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe o que acontece nos lares, né, onde há muitos filhos, inclusive quando já é o segundo, etc, né? Ou a questão do povo tem um palavreado falando que alguém fica no canto porque o outro vem, né, o caçula. E exatamente isso aconteceu na casa de Jacó, porque José era o caçula na época e ele era muito dotado pelo pai, né, paparicado, como diz hoje. Jacó amava muito José porque era o único filho de sua esposa que ele amava, que era Raquel. E aí, por meio de todas essas, né, histórias, de todos esses eventos, se destaca José como um menino sonhador, né? Repara que ele aparece no capítulo 30, verso 24, né, com seu nascimento de forma assim, né, bem que aparece sem muitos prelúdios, né, sem muitas prescrições anteriores, né, antecedentes. E aí dá um pulo de 6 capítulos, chega somente ao 37. Aí sim começa a linda história de José até o findar, o livro de José, o livro de Gênesis, né? A história de José. José poderia ter tido um livro, para mim, no meu entender, porque na história dele acompanha também as histórias dos irmãos, e fala o nome de todos os irmãos, do pai, né, do povo egípcio, e ainda a história, né, de que o povo de Israel, de Jacó, foram morar no Egito, né, que foi numa terra ali próxima, fazia parte, né, do reinado do Egito, a região ali de Gozém, né, aonde ficou a família, 70 pessoas ao todo de Jacó. Então assim, José chega à idade de 17 anos, a Bíblia fala no capítulo 37, explicitamente que ele tinha a idade, né, de 17 anos, ele apacentava os rebanhos para o seu pai, né, e os seus irmãos tinham muita inveja dele porque ele falava de alguns sonhos a respeito, né, dos astros, a respeito dos feixes ali que eles apanhavam, né, nas lavouras, e falava como se ele fosse alguém de destaque e que os irmãos devessem a ele, né, de bater continência, etc e tal. Acontece que por causa dessa inveja, por causa disso, José, quando Jacó o manda ir ver como os irmãos estavam, e ele encontra os irmãos, eles dizem assim: lá vem o tal sonhador, né? E o que acontece? Eles pegam José com a intenção de realmente destruir a vida, porém, por proteção, né, o seu irmão pede para que ele seja colocado no poço, ele é jogado num poço, né? E ali eles pegam aquela manta, né, que ele usava, né, e mata um cordeiro ali, passa o sangue e rasga a roupa e manda para Jacó, dizendo que o filho talvez tenha sido devorado por feras no campo. E o que acontece em seguida, por aparecer ali, né, um povo, os amalequitas, né, ele é vendido como escravo, e esses levam e terminam vendendo no Egito para um homem muito conhecido na história, Potifar, né, que era um comandante do exército, né, lá no Egito. E José teve todo esse percurso, né, levado como escravo, jogado no fundo do poço, traído pelos irmãos, maltratado pelos irmãos. E a gente vê a história de José, que Deus abençoa José, Deus estava com José, José andava com Deus, e na casa de Potifar as coisas prosperaram, a ponto de Potifar colocar ele, né, como mordomo da casa. Tudo lhe foi entregue nas mãos, né, menos o direito da esposa, né? E a única coisa que Potifar limitou para José
Acontece que por tudo isso acontecer, né, os olhos da mulher de Potifar começam ali a se desdenhar para cima de José e tem o desejo de possuí-lo, mas ele nega e diz que de maneira alguma ele pecaria contra Deus. O que acontece na história, todo mundo já sabe, que ela agarra ele, as roupas ficam e ele sai semi-nu, né, e ela vai e o acusa de que tivesse ele tentado abusá-la, e aí ele é levado para a prisão. Quando ele está na prisão, ele se destaca entre os prisioneiros e se torna ali um chefe na prisão, dos carcereiros, e interpreta sonhos ali de um copeiro, de um padeiro, e ali a interpretação, e diz que pediu para que fosse lembrado. Depois disso acontece o episódio que Faraó tem um sonho, né? Faraó tem um sonho lá no Rio Nilo, as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, sobre as espigas, as 7 que eram cheias e as outras que eram esmirradas, e ali ele não conseguia saber entender qual foi o que Deus queria falar com ele, o que era a realidade, a interpretação daquele sonho. E aí o copeiro lembra, né, que lá na prisão José interpretou o sonho dele e foi condizente com aquilo que ele interpretou. E aí é pedido então que se chame José, pede para ele tirar a barba, assim como eu fiz, né? Ficar arrumado, tomar o banho, vestir a roupa e se apresentar. E José revela o sonho, diz que tudo que vai acontecer, 7 anos de fome, primeiramente 7 anos de fartura, e o Egito precisava se preparar para essa grande crise, né, econômica, né, e de falta de cereais, de alimentos para aquele tempo sucessor aos 7 anos. E pediu para que ele escolhesse alguém dotado de sabedoria para que pudessem fazer esse trabalho. E Faraó, né, não viu ninguém tão capaz quanto José para fazer isso, e ele o nomeou, né, como governador do Egito. E ele fez um excelentíssimo trabalho. Todo mundo sabe a história de José lá no Egito. Se tornou politicamente servo de Deus, uma maneira correta, né, de agir diante das situações. Deus abençoou sobremaneira o seu trabalho e ele veio ser grande no Egito. A história de José nos inspira, né, que às vezes mesmo que você jogado no fundo do poço, lá na lama, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, arrastado como escravo, morando como mordomo em uma casa, como se estivesse morando de favor, mesmo que acusado injustamente, preso injustamente, o Senhor andava com ele e assim anda também com você, embora você ache que as coisas injustas estão acontecendo na sua vida, porque ele não é que o ato de ser governador fosse uma bonança de tamanha escala diante dos privilégios eternos que Deus tem para mim e para você. Só que Deus pode também, apesar de toda a vida sofrida e injusta aqui nessa terra, dar a você novos céus e nova terra no qual habitará a justiça, porque assim como José também temos a oportunidade de reinar com Cristo no período de 1000 anos e depois passar a participar da nova terra, né, do novo céu e nova terra no qual habita a justiça, ser eterno. Essa é a melhor promessa para mim e para você. Mas aqui diante da sociedade também temos a oportunidade de ser liderança, como foi José, assim também como foi o caso de Daniel, assim como foi o caso de outros personagens que se destacaram na história como pessoas que participaram sim de poderes humanos, de políticas governantes, mas que foram honestos, serventes a Deus e tementes a Deus e se destacaram como pessoas, né, de confiança, porque quem confia em Deus, quem serve a Deus, também tem a confiança de servir a qualquer outra pessoa. Então, fica para você na sua cabeça, no seu coração, essa mensagem da história de José, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e você possa, né, assim como José, trilhar caminhos que lhe levarão, né, a êxito, porque Deus não escolheu você para ser cauda, mas sim para ser cabeça, né? Assim a palavra de Deus diz que você liderar é o que Deus tem proposto para o seu coração. Então, cuidado com a vida, né? De forma, como é que eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Não viva uma vida de indolência, né? De desmerecimento, de algo que você não pudesse valorizar o que Deus tem para você. Então, Deus tem um plano para a sua vida, independentemente de que circunstância você está, assim como José no fundo do poço, se traído pelos irmãos, pelos amigos, como foi José, se vendido como escravo, se acusado de forma desonesta, se qualquer coisa que seja, Deus tem uma bênção para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. Oremos, querido Deus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, que o Senhor alcance o coração dos ouvintes, perdoa-nos também os nossos pecados, em nome de Jesus.